Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo, né? Ele vai ser um mini tutorial. Eu vou mostrar todos os materiais que eu usei, a diluição da tinta que eu usei, a técnica que eu usei, tudo bem mastigadinho aí para fazer esse trabalho aqui. Então eu acredito que o melhor jeito de você aprender é o contato visual, né? Você vê a pessoa fazendo e explicando por cima. Então tudo que a gente pede para você é que você dê o like e segue a gente aqui logo de cara aqui, que o conteúdo de hoje é bastante relevante. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Meu nome é Dudu Petersen e você está no Petersen Tattoo Art School. Vamos lá, galera. Para começar, eu vou explicar como é que eu faço o stencil, né? Como é que eu faço esse mapa aí para me guiar durante a tatuagem. Eu decalco, né? Eu marco as partes, o final das partes das sombras, né? O final e o início de todas as sombras e todas as extremidades, né? Como o bico, a parte da cabeça da águia, as penas e todas as sombras eu tiro no stencil aí. Eu faço esse mapa no stencil, eu deixo marcado. Repare que em alguns lugares eu faço uma linha contínua, em outros lugares eu faço uma linha tracejada. Nos lugares mais definidos da pena, das extremidades da águia em geral, eu faço a linha contínua sem interrupções. E na parte mais clara, que é aquela sombra bem clarinha mesmo, aquele sume claro que eu vou fazer ali, eu faço uma linha tracejada para eu saber na hora que eu estiver fazendo a tatuagem que aquilo ali é uma sombra mais clara, mais suave, é uma sombra bem clarinha, então eu já deixo a linha tracejada para me indicar isso. Nesse caso eu ainda acrescentei uns movimentos de fundo aí, meio abstratos, assim, umas sombras, uns movimentos meio de fundo para dar um movimento à águia para ela não ficar estática na pele. Então vamos agora para a parte do sume, das tintas, como é que eu diluo a tinta. Repare que no primeiro batoque da esquerda eu coloco o preto puro, eu encho ele todo de preto. No segundo batoque, eu coloco 50% do batoque, ou seja, metade do batoque, cheio de preto. No terceiro, eu coloco metade da metade. E no quarto, eu coloco metade da metade da metade. Então é sempre a metade. A gente vai o primeiro cheio, o segundo pela metade, o terceiro a metade da metade e o quarto da metade da metade da metade. Eu não sei se deu para entender, mas desse jeito aí, fica bem fácil você fazer o seu sume em qualquer batoque que seja. Pode ser um batoque pequeno, médio, grande. E você sabendo que é só a metade da metade, a metade da metade da metade, você consegue fazer o seu sume em qualquer batoque diferente. Não é você decorar quantas gotas você tem que colocar no batoque, né? Porque se você colocar, por exemplo, 6 gotas no batoque médio e você colocar 6 gotas no batoque grande e encher de diluente, vai dar um sume completamente diferente. Então é legal você se basear, independente do tamanho do batoque, você faz desse jeito aí que vai dar certo em qualquer tipo de batoque. Depois disso, eu coloco algumas gotas de branco, umas 5 ou 6 gotas de branco em cada batoque, para misturar com a tinta preta, para dar um aspecto mais cinza, né, para poder dar uma homogeneidade, na verdade, na sombra, a sombra ficar mais homogênea, dá uma facilidade maior para você deixar a sombra mais homogênea. Nesses 4 batoques da frente eu coloquei a diluição desse jeito, nos 4 batoques de trás é a mesma diluição, a mesma coisa, só muda porque eu coloquei atrás, porque quando a tatuagem é grande eu não preciso encher de novo o batoque, então eu já coloco 2 fileiras de batoque, mas é o mesmo gradiente de cor, é a mesma coisa, mesmo tipo de diluição. No último batoque a gente coloca a cor branca e eu coloco algumas gotas de diluente também na cor branca. Para quem tiver dúvida do porquê que eu faço isso aí, tem um vídeo aqui no canal que eu explico do uso da cor branca, né? Como você utilizar a cor branca para você pigmentar melhor, para você ter mais facilidade para pigmentar a cor branca. Tem um vídeo aqui no canal que a gente explica também isso. Você pode dar uma olhadinha lá. Então vamos nessa, gente. Para começar, eu pego o segundo batoque ali mais claro, né? O penúltimo batoque, que é o sume mais claro, né? O penúltimo mais claro. E marco algumas partes aí dessa parte de baixo da águia com o sume e a agulha 3RL. A agulha 3RL é a agulha mais fina que a gente vai usar aí. Eu faço a marcação das sombras e das penas, também das extremidades da pena. Tudo com a 3RL. É o que vai me guiar. Agora a pegada é bem fraquinha mesmo. Você tem que colocar só a pontinha da agulha para não entrar muito e acabar você marcando muito o lugar. Então tem que ser uma coisa bem sutil mesmo. Você praticamente toca a agulha. É uma coisa muito só para marcar mesmo, para você enxergar na hora de fazer a sombra. Você tem que pegar o sume claro e fazer com a agulha bem fraquinha. Repare que nessa parte de baixo da águia aí, além de marcar as penas, eu já marco as sombras também com a agulha 3RL. Eu já faço as sombras aí, ó, de uma forma meio rastrelada, né, com a agulha 3RL. E usando aquele sume lá que eu mostrei para vocês no início. O sume mais claro ali, o penúltimo mais claro. De uma forma bem leve, só para me guiar depois nas sombras. E aí isso aí é muito legal. Isso aí vai ajudar muito depois quando você for passar a sombra definitiva, né? Fazer a sombra definitiva com a Magnum aí por cima dessa 3RL. Fica um efeito bem legal. Repara aí que nessa parte de baixo, né, a parte mais escura da parte da águia, as penas mais escuras, eu marco praticamente toda aí com a 3RL, as sombras também. Marco as sombras, mas de uma maneira bem solta, sem enfiar muito a agulha na pele e com o sume bem claro.
Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a sombra mais escura. Essa agulha aí, eu vou mostrar para vocês o tanto de agulha que eu coloco para fora da biqueira aí. Mais ou menos uns 3 milímetros, 4 milímetros aí. Nesse caso eu boto mais agulha para fora. Quando eu quero fazer a sombra mais escura, eu coloco a agulha mais para fora, do jeito que vocês estão vendo aí. E aí com a agulha mais para fora, eu vou pigmentar essa parte de baixo da águia, essas penas mais escuras aí. Repara, olha a facilidade que a gente tem para pigmentar quando a agulha está mais para fora. Eu já coloco ali mais ou menos a medida da agulha que eu quero que entre na pele. Então eu praticamente encosto a biqueira ali, o cartucho, né? Pode ser biqueira ou cartucho, depende da máquina que você está usando aí. E a agulha eu coloco toda na pele mesmo. Repara como a gente preenche bem essa parte aí. A gente preenche legal, com facilidade, com uma certa facilidade aí, essa parte escura. Agora eu vou mostrar para vocês, agora eu vou fazer a parte clara dessa parte de baixo aí. E é assim que eu coloco a agulha. Repara que tem quase nada de agulha para fora aí, muito pouca agulha para fora. Esse aí é o segredo da sombra suave. Nesse caso eu estou usando uma Magnum Round 11, uma 11 Magnum Round. É uma agulha que é um formato de U, né? As agulhas das pontas elas são mais para dentro e o meio mais para fora. E muito pouca agulha para fora. Repara que tem muito pouca agulha para fora. Agora olha a facilidade que tenha de você fazer uma sombra clara e homogênea. Lembre disso, isso é muito importante. Para você fazer uma sombra clara e homogênea de uma forma fácil, é agulha Magnum Round, espessura 10. Fala para o seu fornecedor aí na sua cidade, eu quero uma espessura 10, agulha espessura 10, Magnum Round. E agulha para fora, muito pouca agulha para fora nesse caso aí, quando você quer fazer uma sombra homogênea. Repara que eu nem faço o efeito pêndulo nem nada, não faço aquele efeito canoinha que a galera fala aí. Nesse caso eu nem faço ele, eu faço de uma forma bem solta mesmo, você pode encostar o bico na pele ali e ser feliz. Não tem problema nenhum aí, a sombra fica bem suave e de uma forma bem fácil de fazer. Nessa parte de baixo, que é uma parte que tem um fundo, né, uma parte mais esfumaçada aí, tem um fundo, eu uso uma Magnum Round de 25, uma agulha maior, né, que aí a gente vai... Como é uma área maior, eu preciso de uma suavidade grande, né? Um espaço grande a ser preenchido. Então eu uso uma Magnum Round 25 aí, com 25 agulhas. Nesse caso, eu coloco a agulha um pouco mais para fora. Porque como tem muita agulha, né, nesse caso, a gente, para empurrar essa agulha na pele, a resistência da pele é maior para você empurrar essas agulhas na pele. Então você tem que colocar um pouco mais de agulha para fora para você conseguir pigmentar melhor nessa parte. Repara aí como eu vou fazendo esse fundo aí com a agulha 25. Repara como fica bem suave a sombra, bem homogênea. Não é muito agulha para fora não, tá? É um pouco mais de agulha para fora do que você faz com a Magnum Round 11 ou Magnum Round 7. Repara que eu coloco mais agulha para fora, mas eu vou controlando na mão para ela não entrar muito e de repente marcar muito. Mas eu faço essa extremidade da pena, esse efeito da pena, né? Com efeito pêndulo, com a agulha um pouco mais para fora, só para fazer esse efeito aí. Mas toda vez que eu quero uma sombra homogênea, um espaço grande, uma sombra homogênea, eu uso ela com pouquíssima agulha para fora. Agora nessa parte do bico aí, do furinho ali do bico, repara que eu uso a 7RL. Nessas partes mais detalhadas e pequenas, quando você vai para o detalhe, né, aquele detalhezinho de textura do olho ali, do bico, eu uso a 7RL. Nesse caso aí, a tatuagem é um pouquinho grande, eu coloco a 7RL. Se ela fosse menor, se ela fosse uma tatuagem miniatura nesse caso, eu colocaria uma 3RL. Mas nesse caso eu estou usando a 7RL no bico para poder fazer esses detalhes de textura e até algumas partes de ponta do bico, essas coisas eu uso a 7RL. Repara no olho aí também, na íris da águia aí, ó. Eu uso a 7RL também. Essa parte do olho toda preta aí, eu faço com a 7RL. Me dá uma precisão maior, né, do que fazer com a Magnum ou de repente até com a bucha. A bucha também é legal, mas nesse caso eu acho que dá uma precisão maior você fazer com a RL de 7. Muito cuidado também para não machucar muito a pele, viu? Porque a RL machuca a pele. A 7RL, ela machuca mais a pele do que uma bucha e uma Magnum. Então você tem que ter o feeling aí para não, de repente, não machucar, não passar muitas vezes no mesmo lugar e acabar machucando. Olha a textura do bico aí, ó. Repara a textura do bico. Essa textura ali perto dos olhos, eu faço com a 7RL também. Vou fazendo os tracinhos ali, né? Traços e pontos de uma forma meio aleatória, controlada, né? Não é na maluquice, mas de uma forma meio aleatória. E a gente faz essa textura, né? Depois eu venho com a Magnum 7, uma Magnum menorzinha, e eu vou esfumaçando por cima dessa textura que eu fiz ali com a 7RL, para dar esse efeito de sombra e textura ao mesmo tempo. Aí eu já vou emendando essa sombra com a agulha 7 Magnum, já vou emendando ali para a parte do bico. Que a parte do bico eu faço praticamente toda com a Magnum. Eu não uso mais agulha nenhuma praticamente no bico. A maior parte do bico ali eu uso a Magnum para dar uma suavidade maior, daquele jeito que eu expliquei para vocês no início do vídeo. Pouca agulha para fora e pigmentando com paciência. Essa parte do bico eu uso a Magnum e a 7RL, a parte ali de trás do bico, né? E vou fazendo com a 7 Magnum e 11 Magnum todo o bico. Praticamente todo o bico com a 7 Magnum e 11 Magnum Round. Espessura 10, não esqueçam isso.
melhor agulha que tem para fazer sombra, pelo menos no meu ponto de vista, é a Magnum Round espessura 10. E pouca agulha para fora, bem pouca agulha para fora. Agora a parte de cima da cabeça aí, do fundo, eu faço novamente com a agulha 25 Magnum, pra gente ter uma suavidade aí nessa parte. Uma parte grande, esfumaçada, então preciso de uma agulha grande aí que dê conta desse espaço. A parte de cima da cabeça da águia, praticamente ela não tem sombra, né? Ela tem uma sombra muito clarinha ali e a maior parte é pele ali pura, que eu vou aplicar o branco depois. Eu já deixo o espaço do branco ali depois para poder aplicar naquele lugar. E agora com a tinta branca, a gente vai fazendo aí as penas, né? Algumas partes das penas e os brilhos no geral aí do olho, dali da textura perto do bico. Muito importante você usar tinta branca nesse caso aí, porque a tatuagem salta da pele quando você usa a tinta branca, dá um efeito muito bonito. Então é muito importante a gente usar a tinta branca aí nessa etapa da tatuagem, no final. É a última parte da tatuagem e é muito importante que a gente use a tinta branca nesse caso. Lembrando que quem tiver dúvida de como utilizar a tinta branca, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala como utilizar a tinta branca. É importantíssimo o vídeo. Esclarece bastante coisa. Então é isso, galera. Se você gostou desse conteúdo, se você achou que de certa forma foi relevante para o seu trabalho, ajudou você no seu trabalho, não esquece de dar o like, seguir a gente e ativar o sininho, tá? Isso vai ajudar muito a gente, a nossa relevância sobe, mais pessoas vão poder ver o nosso conteúdo e você também vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente postar logo de imediato, ok? Valeu, galera. Falou!